Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. E no programa de hoje nós vamos falar do potencial brasileiro na produção de alimentos e de uma possível escassez de alimento no mundo. Você vai ver que uma das maiores indústrias de produção de fertilizantes do mundo vai se instalar no Brasil. Vamos falar do dinheiro para a próxima safra e também do mercado do boi gordo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre produção de fertilizantes no Brasil. Uma empresa de Marrocos, a empresa OCP, anunciou que está trazendo para o Brasil sua fábrica de fosfatados. Segundo o CEO do grupo, Mustafa Terrabi, durante um encontro em Rabat, lá no Marrocos, com o nosso ministro da Agricultura e Abastecimento do Brasil, Marcos Montes, ele afirmou que será algo muito precioso ter a fábrica no estado do Maranhão. E a empresa está pronta para dar prioridade ao mercado brasileiro com fosfatados. E nesse contexto, o presidente da OCP Fertilizantes no Brasil, o Olavo Takenaka, afirmou à ANB, Agência de Notícias Brasil Árabe, que será a primeira fábrica de fosfatados da empresa no Brasil e que os produtos serão feitos com rocha fosfática importada do Marrocos. A empresa já tem um terreno a 6 quilômetros do porto de Itaqui, no Maranhão, e, de acordo com o executivo, o projeto de engenharia está sendo finalizado para que as autoridades aprovem. Planejamos, inclusive, uma fábrica de fosfato bicálcico para alimentação animal. A OCP é líder mundial na produção de fósforo e também derivados. A empresa detém 70% das reservas mundiais de fósforo. E agora vamos falar do dinheiro para a próxima safra. O Banco do Brasil é o principal financiador da agricultura e pecuária nacionais, respondendo por mais de 50% do crédito rural do sistema financeiro. O Banco do Brasil vem conversando muito com o governo federal, principalmente no Ministério da Agricultura e Ministério da Economia. O volume da carteira de crédito agro do Brasil chegou a 254,6 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 28% em relação ao mesmo período da safra anterior. O presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, ele disse que nós tínhamos uma expectativa de uma carteira em torno de 250 bilhões de reais até o final da safra. Nós já superamos esse valor, está em 254 bilhões de reais. Isso a posição no mês de março e crescendo muito. A posição até junho provavelmente deve ser um pouco maior do que isso. Em relação à safra 21-22, a programação inicial era de 145 bilhões de reais, dos quais praticamente todo esse valor já foi empregado na safra agrícola 21-22 por parte do Banco do Brasil. E com a previsão do incremento da nossa safra, pelo menos entre 20% a 30%, nós estamos falando aí entre 175 a 190 bilhões de reais que devem ser empregados pelo Banco do Brasil na safra 22-23. Segundo o presidente do BB, o cenário é muito positivo para o homem do campo. O que precisa é fazer chegar esse dinheiro no tempo adequado, porque a safra não espera. E agora vamos comentar sobre o mercado do boi gordo, que está se apresentando promissor para agora já esse segundo semestre. O mercado físico do boi gordo encerra a semana apresentando menor fluidez dos negócios. Pelo menos segundo a consultoria Safras e Mercado, através do nosso amigo Fernando Henrique Iglesias, a tendência de curto prazo ainda remete à alta dos preços, considerando o quadro de restrição
de oferta que vigora neste momento de transição entre a safra e a entre-safra. Os frigoríficos exportadores ainda atuam de maneira contundente na compra de gado, principalmente aquelas unidades habilitadas a exportar para a China. Animais padrão China ainda carregam um ágio aí na casa de 20% a 30%, a R$ 30 em relação aos animais destinados ao mercado doméstico. Segundo o Iglesias, o ambiente de negócios sugere por menor espaço para reajustes no decorrer da segunda quinzena, agora do mês de julho, período que conta com menor apelo ao consumo. O padrão de consumo delimitado para o ano de 2022 ainda aponta para a referência de proteínas mais acessíveis que a carne do boi gordo, a exemplo da carne de frango e também do ovo. E agora vamos comentar sobre distribuição de recursos para o próximo plantio da safra. Na opinião do ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Benedito Rosa, que participou da construção das primeiras edições do Plano Safra e diante das incertezas geradas pelo atual cenário econômico e político mundial, o governo brasileiro terá que fazer limitações e estabelecer prioridades na distribuição dos recursos do novo Plano Safra, que tem previsão para ser lançado agora, já nestas primeiras semanas aqui de julho. Acredita-se que as linhas voltadas a pequenos produtores, como o Pronaf e Proagro, em especial, assim como o incentivo às práticas conservacionistas e sustentáveis, estarão entre as prioridades do governo na elaboração do Plano Safra da nova temporada. As demais linhas, infelizmente, não poderão receber recursos como no passado. Num cenário como esse, a taxa de juros elevada, é claro que toda a economia vai sentir. E no caso da agricultura, os segmentos que tradicionalmente precisam de irrigação do crédito para continuar pedalando, têm que fazer neste ano um exercício de precaução. É preciso estar atento ao endividamento. Produtores de artigos que tendem a subir de preço, acompanhando as commodities no mundo, como os de soja, milho e algodão, poderiam ser mais ousados na tomada de crédito. E agora vamos falar um pouquinho de uma possível entrada do Brasil na OCDE. A entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, ajudará a destravar a ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Pelo menos é o que aponta o chanceler Carlos França. O ministro das Relações Exteriores afirmou que a análise do roteiro de acessão, que é o plano de adesão da OCDE, do Brasil à OCDE, deverá durar 2 ou 3 anos. Mas assegurou que o governo brasileiro está trabalhando para acelerar o processo e antecipar esse prazo. Sem dúvida que o Brasil, passando a ter cadeira na OCDE, que congrega embaixadores da maioria dos países da União Europeia, o Brasil vai passar a ter um diálogo privilegiado com esses países. Aprovado em 2019, após 20 anos de negociações, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia precisa ser ratificado pelos parlamentos de todos os países dos 2 blocos para começar a entrar em vigor. No entanto, diversos países europeus suspenderam a aprovação do acordo, o que exigirá negociações adicionais. A OCDE tem hoje 38 membros, dos quais 4 países são latino-americanos, que são México, Chile, Colômbia e Costa Rica. O Brasil e o Peru foram convidados no início do ano e estão discutindo o plano de adesão, ou seja, o roteiro de acessão, aprovado junto com o de outros 3 países europeus, Bulgária, Croácia e Romênia. A Argentina foi convidada em 2019, mas ainda está na fase de diálogos. E agora você vai ver como anda o mercado da carne bovina nos
nos mercados do atacado e também no varejo com Lorraine Nóbrega. A Lorraine é analista da Scott Consultoria. Confira. Olá a todos, eu sou Lorraine Nóbrega, zootecnista e analista de mercado na Scott Consultoria e hoje eu trago um panorama sobre carne bovina no atacado e varejo. Bom, o mercado do boi gordo reagiu muito bem nessas últimas semanas, as cotações estão se elevando, as exportações também estão trabalhando positivamente e associado a isso, nós tivemos aí uma maior demanda por abastecimento das gôndolas dos supermercados aí pós-feriado, o que contribuiu para um aumento de 0,3% nas cotações do atacado de carne sem osso. A menor oferta de boiadas faz com que as escalas fiquem mais enxutas, as indústrias precisam ajustar a produção e com isso elas conseguem trabalhar melhor os preços aqui no mercado interno. Já no varejo, o cenário tem oscilado bastante buscando um equilíbrio aí entre oferta e demanda. Então em São Paulo e Minas Gerais os preços ficaram estáveis. No Rio de Janeiro, depois de uma alta que nós tivemos na última semana, que aparentemente não foi absorvida, eles trabalharam com uma queda de 0,4% nessa semana e somente no Paraná houve aí um incremento de 0,7%. Com a menor procura por carne bovina, principalmente agora nesse segundo semestre e o menor poder de compra dos consumidores, o escoamento da carne bovina fica mais limitado. Então, apesar da alta no atacado, a gente não vê o varejo aí repassando isso de uma vez, a gente vai ver isso com o tempo. E em curto prazo, o atacado deve manter preços firmes e o varejo aí, pelo final do mês, deve ter as suas negociações mais esfriadas. Por hoje é só. Obrigada. E depois do intervalo, nós vamos falar do potencial brasileiro na produção de alimentos e de uma possível escassez de alimentos no mundo. Nós voltamos já. É um minuto só. Nossa força é a força que está transformando Goiás. Na saúde, 6 policlínicas já foram entregues e a ampliação do Hospital de Águas Lindas está a todo vapor. Tem força para quem mais precisa, com o programa Pra Ter Onde Morar, que já ajudou mais de 21 mil goianos. E com o Probem, 12 mil estudantes conquistaram a tão sonhada vaga na faculdade. Diz aí, Lucas. Uma oportunidade dessa a gente agarra e só solta com um diploma. Governo de Goiás. Conte com essa força. Olá, amigos. Aqui é o Marcos. Temporada de sucesso do gigante brasileiro, o Super Circo do Brasil, Mirage Circos. Na Arena Flamboyant Shopping. Espetáculos de terça, sexta, às 20h30, sábados, domingos e feriados, 16, 18 e 20h30. Você não pode perder. Ingressos, miragecircos.com.br. Venha para o gigante brasileiro. Venha viver essa experiência. Vem pro circo. Vem pro Mirage. Tô te esperando. Rodrigo Hilbert, corretor de imóveis. Corretor de imóveis? Casas e sobrados com 2 e 3 quartos. Fala que é num Jardins. Plantas inteligentes. Fala do financiamento fácil FGR. Quintal para toda a família. Ele falou que é num Jardins? Em um Jardins com garantia de qualidade e financiamento fácil FGR. Conheça as novas casas decoradas no estande da FGR. Ô, Tirolipa, você gosta de jogar online? Oxe, o fim de semana todinho, eu não vejo nem o sol. Tirolipa, você faz maratona de séries? Eu sou mais que maratonista, eu sou quase um triatleta das séries. Como você consegue fazer tudo isso? Aí é que tá, a minha internet é ao rede, conexão de ultra velocidade. Dá pra fazer tudo isso e muito mais. Vem pra ao rede, papai.
ao Rede Telecom, a rede da sua vida. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre uma possível escassez de alimento no mundo. Essa escassez de alimento no planeta, ela coloca o Brasil como potencial candidato para suprir o aumento da demanda com tecnologia e sustentabilidade e também a área ambiental. Quando a gente fala em sustentabilidade, não é só ter a comida em si, mas também o meio ambiente. No caso do trigo, o cultivo está orientado para este propósito. E esta foi a mensagem apresentada no Fórum Nacional do Trigo, que aconteceu, que foi realizada pela reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, que começou no último dia 28 e termina agora dia 30, termina hoje. Na década de 1970, a produtividade do trigo no Brasil era de 600 quilos por hectare. E com a criação da Embrapa nos anos de 1974, foram iniciados os trabalhos para o melhoramento do trigo, que rapidamente passaram a contar também com outras empresas de pesquisa atuando no mercado. E os resultados estão nas lavouras brasileiras. Hoje, a média de produtividade ultrapassa 3 mil quilos por hectare, ou seja, o rendimento do trigo cresceu 5 vezes na produção na mesma área. E o chefe-geral da Embrapa, o Jorge Lemansky, ele lembra que a produção de trigo no Brasil cresceu 80% entre 2017 e 2021, enquanto a área cresceu apenas 43%. Isto mostra a eficiência da agricultura brasileira, que consegue produzir cada vez mais sem precisar abrir novas áreas. E agora vamos falar do potencial brasileiro na produção de alimentos, que é o 8º maior importador de trigo do mundo. Em 2021 foram importadas 6 milhões e 700 mil toneladas. O consumo brasileiro é de 12 milhões e 700 mil toneladas, com previsão de chegar a 14 milhões de toneladas agora nos próximos anos. Este ano, a estimativa de produção aqui no Brasil é chegar a 8 milhões de toneladas de trigo, volume suficiente para atender 62% da demanda nacional. E por questões de logística e mercado, o Rio Grande do Sul exportou nesse ano, agora 2022, 2 milhões e 600 mil toneladas para 14 países somente nos 4 primeiros meses de 2022, ou seja, de janeiro a abril. E foram exportados 2 milhões e 170 mil toneladas. Apesar de não garantir a autossuficiência, a produção de trigo está crescendo rapidamente. Em 2015, o Brasil colheu 5 milhões de toneladas. Em 2020, a produção chegou a 6 milhões e 200 mil toneladas. Ano passado, 7 milhões e 600 mil toneladas. Agora, a previsão para esse ano de 8 milhões de toneladas. Em 10 anos, caso a produção de trigo cresça 10% ao ano, passaríamos de 8 milhões de toneladas este ano para 20 milhões de toneladas em 2031, colocando o Brasil como potencial grande exportador do cereal no mercado internacional. E agora eu vou conversar com Leandro Carvalho. O Leandro Carvalho é o CEO da Supercampo. E nós vamos falar da Supercampo, que está entre as 20 marketplaces do setor agro. Leandro de Carvalho, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema altamente interessante, um tema que está crescendo muito, que são as AgTechs, né? Estão aí com a corda toda, embalado num Brasil que, se não der muito problema daqui para frente, nós poderemos aí, cada ano que passa, aumentar a nossa produção, não só de grãos, como de carne, leite e tantas outras coisas que o agro vem segurando aí as pontas da economia brasileira. É por aí, mais ou menos?
É isso aí, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. De fato, a tecnologia faz parte do desenvolvimento da indústria do agronegócio, isso não é novidade, mas é importante destacar que a entrada da tecnologia na agricultura foi exatamente na produção agrícola. Pesquisa, enfim, a tecnologia a favor de você fazer a gestão da sua propriedade, da sua produção, isso é fato, isso aconteceu e vem acontecendo há alguns anos. Agora, outros processos dentro da vida do produtor rural também precisam ser digitalizados. Então, sim, a Supercampo nasce com esse objetivo de ser um braço de tecnologia das cooperativas que são sócias, enfim, que se juntaram nessa iniciativa do mercado de agropecuária. Leandro, me dá um panorama geral da Supercampo, como é que ela está hoje, o que ela pode fazer, o que ela anda fazendo para, vamos dizer assim, a melhoria da produção, da produtividade, a ajuda aos produtores e principalmente, como você falou, às cooperativas brasileiras. Exato. A Supercampo é uma iniciativa de 12 cooperativas de 4 estados, de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e justamente com essa visão da necessidade da transformação digital e utilizando aí a tecnologia como uma plataforma, um benefício, enfim, para melhorar a qualidade de vida e as possibilidades do produtor rural e da relação que esse produtor, ou seja, o cooperado, tem com a cooperativa. Então, como falado anteriormente, nós trabalhamos com o desenvolvimento tecnológico, sendo um braço de tecnologia dessas cooperativas para contribuir com um assunto que não é o core business deles. Obviamente, eles estão focados na produção agrícola e nós trazemos esse conhecimento compartilhado entre todos. Então, nós temos esse DNA cooperativista, compartilhamos recursos, compartilhamos conhecimento entre as 12 cooperativas para facilitar a vida do produtor rural e do cooperado. Leandro, suponhamos que tenha uma cooperativa, porque aqui em Goiás, por exemplo, na região centro-oeste, nós temos algumas importantes cooperativas também. Elas podem fazer parte da Supercampo? Nós temos um modelo inicial que foi fomentado entre as 12 cooperativas que iniciaram o negócio. Esse modelo está bem consolidado e já está bem estruturado, funcionando já há mais de ano. E nós observamos que ele pode ser, sim, expandido. A princípio, não há um plano estratégico para esse movimento. De qualquer forma, já fomentamos o negócio e já temos uma visão disso, como isso pode ser. Então, no futuro próximo, podemos sim conversar com outras cooperativas que venham querer fazer parte do projeto. Para o pessoal que está nos acompanhando nesse momento, nós temos tanto rádio quanto televisão. Sim. Nós estamos transmitindo esse programa. O que a Supercampo ela faz? Como é que ela ajuda o produtor? É claro que vocês estão ligados por trás, vocês estão nos bastidores, sim, correto? Sim. Mas assim, sim, de uma forma direta, o que ela consegue transmitir para o produtor e o que ela consegue facilitar a vida da cooperativa? Perfeito, muito boa pergunta. Com a ascensão da tecnologia no final da década de 90, né, e a chegada da internet, isso, como já falado, movimentou muito todas as indústrias, inclusive a indústria das cooperativas agroindustriais. Vai chegar um momento que tudo vai estar na nuvem, né? De fato, com a acessibilidade, ou seja, com a redução do custo da tecnologia e a facilidade que nós temos hoje de contratar essa tecnologia, muitas iniciativas podem surgir, estão surgindo de fato. E isso basicamente a transformação digital. A transformação digital é um título, né? É um tema que muitos gostam de falar. Agora, quando ela de fato entra na rotina das empresas, incomoda, gera muita discussão, muito debate, muita resistência muitas vezes também. Então, é um processo que precisa ser realizado, porque, como eu disse, vai chegar um momento que tudo vai estar na nuvem, qualquer transação ela vai acontecer de forma digital. Isso já acontece, na verdade, se for parar para pensar, não há necessidade mais de sair com uma carteira de casa, né? Saindo com celular é suficiente, já é lei a aceitação da carteira de habilitação digital. Você consegue fazer as transferências via celular, as transferências bancárias. Você não precisa mais do plástico do cartão de crédito, nem sequer isso você precisa. Então, a transformação está acontecendo, né? Dizer que ela vai acontecer não é correto.
ela está acontecendo, já aconteceu em muitas esferas, e é isso que a Supercampo faz, né? Em poucas palavras, nós contribuímos com o processo de digitalização de fluxos já existentes, né? Por exemplo, o fluxo de venda de produtos das lojas agropecuárias. As lojas agropecuárias são conhecidas tradicionalmente por serem lojas físicas, onde existe um processo de compra e venda local. Pois é, nesse ponto de compra e venda, nessa loja, existe um sistema que é utilizado para fazer o pedido. Por exemplo, né, a Supercampo entra dentro desse sistema, facilita a vida, trazendo novidades ou funcionalidades que hoje são muito praticadas no mundo dos celulares, né, no mundo mobile. Então, o carrinho de compra, a possibilidade de você ter uma rede social, de você compartilhar, de você interagir. Então, são plataformas digitais com o objetivo de otimizar o trabalho dos vendedores, de otimizar a vida da cooperativa através da tecnologia. Bom, enquanto o Leandro estava falando, comentando, eu estava viajando aqui, vagando muito e pensando no seguinte: quando surgiu a colheitadeira de cana, uma máquina que simplesmente substitui aí 120, 150 homens e que trabalha 24 horas por dia, não dá trabalho, se pifou uma peça, você pega e troca. E eu me lembro exatamente quando a colheitadeira ela entrou nos canaviais brasileiros. Nossa, agora vai ser o caos, vai ser isso, vai ser aquilo. Hoje nós temos aí centenas de mulheres pilotando uma colheitadeira de cana. Então, o mundo é o seguinte, a fila vai continuar andando, a tecnologia está aí, foguete não dá marcha ré e nós vamos ter que nos acostumar com a facilidade que vamos dizer assim, que a internet está trazendo para nós. Quando a gente fala internet, são todos esses movimentos que estão acontecendo assim e que facilita a nossa vida. É isso aí, né? Exatamente. O sucesso dos aplicativos, das inovações, né? E, aliás, a inovação é justamente esse conceito de fazer algo novo, algo inexistente, quando ele muda a vida do usuário, né? É verdade. Hoje, a diversidade que você tem hoje na ponta do dedo, na tela do celular, é muito grande, né? As diferentes possibilidades que você tem. Isso muda a vida das pessoas e traz um benefício, ou seja, as coisas ficam mais práticas, ficam mais fáceis. Mais rápidas. Mais confiáveis. Então, a tecnologia traz esse benefício. Essa leitura de que a tecnologia vai eliminar com determinadas atividades é uma leitura muito isolada, né? Eu não digo que de fato isso possa acontecer, porque afinal de contas faz parte da transformação. Mas essa mesma tecnologia que eventualmente substitui força humana em determinadas atividades, ela traz desdobramentos que muitas vezes não são tangíveis e tampouco são elencados ou são, digamos, dado devida atenção. Então, nesse caso, por exemplo, de uma plataforma digital, ela pode beneficiar o trabalho do vendedor, ou seja, o vendedor pode vender mais, né, com mais confiança, com mais segurança. Então, ela não vai eliminar o trabalho do vendedor. Afinal de contas, isso é inerente ao ser humano, né? A necessidade que nós temos de sociabilizar, de ter o contato, isso por si próprio não vai permitir que a tecnologia tome o lugar, de fato, das interações humanas, né? Leandro Carvalho, foi excelente conversar com você. O Leandro é o CEO da Supercampo. Se você quiser entrar em contato com ele, o telefone dele é o 41 98801 7708. 41 98801 7708. Leandro, eu gostaria de trazer mais vezes aqui, é uma conversa muito interessante que a gente precisa levar isso aí mais à frente e com mais afinco. Eu agradeço muito a sua presença, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. Não posso deixar de pedir para o pessoal acessar o supercampo.com, que é o marketplace dessas 12 cooperativas. Lá você vai encontrar todos os produtos necessários para a sua produção agrícola e também produtos do dia a dia, supercampo.com. Obrigado mais uma vez. Falou, um abraço, Leandro. Obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: experiência é o que você consegue quando não consegue o que queria. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade e jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.